Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Caio e na videoaula de hoje nós iremos falar sobre divisão exata de números naturais. Eu trouxe um caso de divisão não exata para mostrar também para vocês, mas o foco da nossa videoaula de hoje é divisão exata de números naturais. Bom, mas o que a gente vai estar estudando na videoaula de hoje? Hoje a gente vai estudar o que é divisão. Nós vamos ver alguns probleminhas que eu trouxe sobre divisão, né? Divisão exata em especial. Como eu disse para vocês, eu trouxe um exemplo de divisão não exata, mas é meio que só um exemplo informativo. E a gente vai fazer umas observações relacionadas a essa divisão exata, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A divisão ela é uma das 4 operações básicas da matemática, estando presente não só na vida estudantil, mas também no cotidiano de todos nós. Assim como a adição possui sua operação inversa, que é a subtração, a multiplicação também possui sua operação inversa, que é a divisão. Ou seja, a gente está aqui afirmando que a multiplicação, que foi o tema da nossa aula anterior, é a operação inversa da divisão. E vice-versa. A divisão é a operação inversa da multiplicação e a multiplicação é a operação inversa da divisão. É muito importante a gente entender que todas essas 4 operações sempre estão bem presentes no nosso dia a dia, de diferentes formas. Então, divisão, né, de números naturais. Eu trouxe aqui um exemplo de uma moça. Gisele, ela resolveu colocar seus 15 bombons em embalagens, cada uma com 3 bombons. Aqui ela tinha 15 bombons e ela foi colocar. Observe que os bombons foram repartidos ou distribuídos igualmente em 5 embalagens. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... e 3 bombons em cada embalagem. Isso aqui é uma divisão. Por quê? Porque ela tinha 15 bombons e dividiu nas 5 caixas. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 bombons em cada caixa. Esse foi o resultado dessa divisão, né? E aqui a gente vai ver o quê? Essa operação ela é chamada de divisão, né? E a gente pode estar lendo ela, ó, 15 dividido por 3 é igual a 5, porque em cada caixa daquela ela colocou 3 bombons. Então, se eu tinha 15 e eu fui dividir por 3 para cada caixa, foi igual a 5 caixas, 5 caixas. Então, a gente lê 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, através deste exemplo, a gente verifica que, dados 2 números naturais A e B em uma certa ordem, dividir o primeiro pelo segundo significa encontrar um terceiro número que, quando multiplicado pelo segundo, tenha como resultado o primeiro número dado. Ou seja, ó, eu tenho o número 15, que é dividido por 3, que dá igual a 5. Só que o que acontece nessa fala aqui? Ele diz que esse resultado que eu encontro vezes esse número que está sendo dividido vai dar igual ao número que foi dividido primeiro. Ó. Nós temos 2 números naturais, A e B, 15 e 3. E uma certa ordem. Dividir o primeiro pelo segundo significa encontrar um terceiro número, que é o 5. Que quando multiplicado pelo segundo, tem o resultado do primeiro. Ou seja, aqui, ó, primeiro número, segundo. Se eu pegar esse número aqui que foi encontrado, o 5, e multiplicar por 3, vai dar o 15, porque 5 vezes 3 é igual a 15. Por isso que a divisão é uma das operações inversas da multiplicação, porque eu estou dividindo e eu também posso voltar fazendo multiplicações para encontrar esse primeiro resultado. Verificamos assim que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Na divisão exata, temos A que divide B, que é igual a C.
com B e 0 com B denominamos, né, no caso. O A é igual ao dividendo, o B é igual ao divisor e o C é igual ao quociente. Isso aqui são as parcelas da divisão, né? E aí, ó, a gente pode dizer que a divisão, ela se resume a isso aqui, galera. O dividendo e o divisor, que é igual ao quociente. Vamos agora a um exemplo bem prático sobre isso. Eu trouxe aqui um problema para a gente resolver. Vamos dividir o número 60 por 5. Vamos primeiramente armar a conta. A gente está armando aqui, ó, 60 dividido por 5. E o segundo passo, a gente tem que descobrir um número que multiplicado por 5 seja igual ou chegue mais próximo de 60. Dos critérios de divisibilidade, sabemos que o número terminado em 0 são divisíveis por 5. Ou seja, a divisão é muito importante que você saiba os critérios de divisibilidade para que você não tenha dificuldades na hora de resolver as divisões. Fazendo isso, a gente vai encontrar que, ó, o número que eu multiplico por 5, que vai dar 60, é 12. Porque 12 vezes 5 é 60 e é igual a 0. Entenderam, pessoal? É esse o sentido. 60 dividido por 5 é 12 e 12 vezes 5 é 60. Chegamos à conclusão que o resto da divisão é 0. Ou seja, essa divisão ela é exata. A divisão ela é exata quando eu tenho o resto 0 nas operações de subtração aqui. Quando eu não tenho o resto 0, ela é uma divisão não exata. E vamos ao outro exemplo que eu trouxe aqui, ó. Vamos dividir o número 35 por 2. Vamos normalmente armar a conta, né? Depois a gente precisa imaginar um número que multiplicado por 2 seja igual a 35, ou chega o mais próximo possível. Você pode parar o vídeo aqui e pensar nesse número para depois resolver. Então, aqui vai ser o quê? Ó? Eu tenho o número 17, que é o número que se aproxima do 35. Porque a gente sabe lá pelos critérios de divisibilidade que o 35 ele não é divisível por 2. Então, esse número é o 34, que a gente descobriu que 2 vezes 17 dá 34. 17 vezes 2 é igual a 34 e 34 menos 35 é igual a 1. Ou seja, note que o resto desse número deu diferente de 0. Então, a gente tem que continuar a divisão ainda. Nós vamos continuar essa divisão porque a gente está sabendo agora que é uma divisão não exata. Agora, a gente deve dividir o resto da divisão pelo divisor, ou seja, dividir o número 1 por 2. Mas como o número 1 não é divisível por 2, devemos acrescentar uma vírgula no quociente e acrescentar um 0 no resto. Vamos aqui, ó. A gente deve fazer isso daqui, ó. Acrescentamos uma vírgula aqui e colocamos o 0 embaixo do 1. Agora, continuamos a divisão normalmente e temos que imaginar um número que multiplicado por 2 seja igual a 10. Logo, a gente sabe que 10 ele é um número divisível por 2. E que eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou multiplicar 2 vezes 5, né? Que vai dar igual ao 10 que eu quero que apareça lá. Então, 5 vezes 2 dá 10 e o resto é igual a 0. Entendeu? Então, como chegamos a 0, como o resto do cálculo, finalizamos a divisão. Só que lembrando que essa divisão deu exata, né? No final da vírgula, eu coloquei e ela deu uma divisão exata. Entre aspas, porque essa divisão não é totalmente exata, porque a gente teve que acrescentar a vírgula. Tá bom, pessoal? Então, agora eu trouxe um outro exemplo já em forma de problema, não em conta já armadinha desse modelo. Ó, um feirante tem como total 48 laranjas para vender e vai colocá-las em sacos com 12 unidades, uma dúzia, cada um. Quantos sacos serão utilizados pelo feirante para armazenar todas as laranjas? Então, gente, aqui é muito simples. Ó. A gente vai pegar esse 480 e dividir por 12. Outro macete muito interessante é você perceber, esquecer um pouco esse 0
você vai colocar esse zero só lá no final. E perceber que o 48 ele é um múltiplo de 12. Então, quantas vezes eu tenho que o 48 é um múltiplo de 12? A gente vai armar a conta e perceber que são 4. 4 vezes 12 é igual a 48. E aquele zero que eu mandei vocês esquecerem, é só colocar ele aqui embaixo, ó. Porque a gente esqueceu no início da questão. E aí agora a gente lembra ele colocando aqui no resultado. Então, 480 dividido por 12 é igual a 40, viu, turma? E assim a gente resolve o problema do feirante. Ele vai precisar de 40 sacos para armazenar, né, todas essas laranjas. E algo muito importante que a gente não pode deixar de comentar é algumas observações. Primeira, nem sempre podemos realizar a divisão exata, como eu disse para vocês, né, que a gente nem sempre pode realizar uma operação exata na divisão. E segundo, não existe a divisão de um número natural não nulo por zero. Não existe nenhuma divisão de um número natural não nulo por zero. Ou seja, nenhum número natural diferente de zero não pode ser dividido por zero. E a divisão de zero por qualquer número diferente de zero é sempre zero. Ou seja, eu tenho um número diferente de zero e eu divido por zero, é zero. Porque como é que eu vou dividir algo por zero pelo nada? Não tem como. E a divisão de qualquer número por 1 tem como resultado o próprio número. Por quê? Porque se eu estou dividindo por uma pessoa, aquela quantidade vai ficar igual para aquela pessoa. Se só é para uma, um exemplo, eu tenho 10 laranjas e eu vou dividir para uma pessoa, a pessoa vai ficar com 10 laranjas. Então, isso que solidifica essa propriedade aqui. E é muito importante a gente perceber também, ó, que 0 dividido por 0 é indeterminado, ou seja, apresenta infinitos resultados, pois todo número natural multiplicado por 0 dá 0, né? Porque é uma das regras, todo número multiplicado por 0 é 0. 1 vezes 0, 0. Então, aqui não tem como você colocar que é só um valor, porque são infinitos valores, como ele diz aqui. E assim, pessoal, a gente chega ao final da nossa videoaula, ao final desse vídeo, e queria agradecer vocês por terem assistido, curtam, compartilhem com os colegas de vocês, espero ter ajudado. E é isso, a gente faz o material com todo carinho para atender todos vocês. Beijão para vocês, curtam, bons estudos!